Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Professor Antonilson Almeida aqui, e é um prazer tê-lo conosco em mais um vídeo aonde estudaremos um pouco da Palavra de Deus. Antes de mais nada, eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o legal se gostar e também faz um comentário para dar a devida relevância a esse vídeo. Eu também quero anunciar rapidamente aqui que em breve nós estaremos fazendo o nosso grande seminário, nosso curso de escatologia. Escatologia bíblica. Vamos trabalhar a visão panorâmica do Antigo e do Novo, as correspondências, os quiasmos. Vamos trabalhar toda aquela visão parentética, o significado dos símbolos e a cronologia dos fatos escatológicos. Você não perde por esperar, tá bom? Muito bem, gente. Nós acabamos de ler um texto bem interessante. Um texto conclusivo do ponto de vista profético. Exatamente o que está escrito em Mateus 28:51. O texto diz que naquele momento em que Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Olha que legal! O véu do templo se rasga de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Como eu disse, nesse momento a profecia no tocante à redenção da humanidade está sendo concluída na pessoa de Jesus. O que o profeta Isaías, o profeta Naum e outros profetas do Antigo Testamento profetizaram, a exemplo de Isaías 53, está se cumprindo cabalmente nesse texto de Mateus capítulo 28. Então, nós, partindo desse pressuposto, nós entendemos exatamente que Jesus está nessa conclusão de redenção, cumprindo profeticamente símbolos que o representavam no Antigo Testamento. Para que nós possamos entender essa linguagem, e quem trata dessa linguagem, tecnicamente falando, é uma matéria chamada tipologia bíblica. O que é tipologia bíblica? A tipologia é a correspondência entre o tipo e o seu antítipo. Vamos entender isso rapidamente. Fica aí, nós vamos ser bem objetivos e sucintos nesse vídeo, porque com certeza ele impactará no seu dia a dia na igreja. Vamos lá? Bom, quando Deus fala com Moisés, no capítulo de número 25 de Êxodo, e descreve para Moisés elementos que serão parte do processo de adoração, Deus o faz exatamente porque Deus percebe que o povo está vivendo meio que ao léu. A adoração não está sendo priorizada. Na verdade, eles não têm modelo de adoração. Eles estão alheios à adoração, exatamente porque eles passaram muito tempo lá no Egito. Então, Deus naquele momento, didaticamente e de maneira na sua soberania, na sua onisciência, Deus começa a dar um modelo para Moisés. Aquilo que está descrito em Hebreus, Deus vai trazer um padrão que já faz parte do processo de adoração ao nome dele na eternidade, de maneira simbólica representada por elementos físicos. Observe que quando Deus vai falar com Moisés, Deus vai estabelecer uma ordem cronológica. Deus começa falando com Moisés que tem que haver uma grande tenda, chamada de tabernáculo, cercada por um cercado chamado de átrio, uma parte de fora. Nesse átrio vai haver ali um altar de sacrifício. A tenda é dividida em duas partes. Na entrada da primeira parte tem ali uma pia de bronze. E Deus vai dando para Moisés o roteiro dos móveis que fazem parte desse processo litúrgico de adoração. Dentro da primeira sala da tenda tem um candelabro, tem a mesa de pães asmos, tem o altar de incensário, e aí vem um grande véu, um véu de linho espesso, que tem uma moldura, que tem uma forma de bordado, 2 querubins com a mão estendida, dizendo que aquele processo, a partir dali o acesso não seria para todos. E nós temos uma outra sala que é chamado de Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo. Nesse Santo dos Santos tem aquele elemento que é símbolo da presença de Deus na terra, que é a Arca da Aliança. Vale destacar que esta arca ela não tem um exemplo estereotipado, né, de um ser humano ou de um animal que pudesse canalizar algum tipo de adoração exatamente ao elemento. Não, ela é uma caixa.
Isso é interessante para nós, isso mostra a dinâmica da didática de Deus, porque a caixa está ali apenas como representação e não como a figura definitiva. Muito bem, então nós acabamos de ver nesse processo de culto que se dá na saída do Egito em direção à terra de Canaã, Deus estabelecendo essa liturgia maravilhosa. Estudar o tabernáculo é algo tremendo, gente. Mas eu quero me prender apenas na ponte tipológica entre essas figuras, que são tipos, e a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a igreja e outros cumprimentos do Novo Testamento que são antítipos. Então preste bastante atenção nisso, porque hoje a sua adoração na igreja pode mudar. Porque hoje a sua visão de adoração pode dar uma ampliada aí, tá? Muito bem, se havia um cordeiro e Jesus é o cordeiro do sacrifício perfeito, descrito em Hebreus 10, 9, logo eu entendo basicamente que não se precisa mais sacrificar cordeiros, não se precisa mais sacrificar animais. Versículo 9 do capítulo 10 de Hebreus vai dizer que o sacrifício perfeito foi feito de uma vez por todas. Tá? Então eu não preciso mais do sacrifício, da cerimônia, do derramamento de sangue de animais, como era praticado no Antigo Testamento. Ao passo em que todo outro processo, todo o decurso da liturgia também é substituída. Observe que quando nós falamos de candelabro, quando nós falamos de mesa de pães asmos, quando nós falamos de altar de incenso, todos esses elementos são tipos. Eu já disse que a tipologia, ela estuda o tipo e a sua correspondência profética, que é o antítipo. Atenção a isso, tá? Então o que acontece? Todos esses elementos que faziam parte do tabernáculo, a Arca da Aliança, da Arca da Aliança ao Cordeiro, do Cordeiro à Arca da Aliança, todos esses elementos, eles tinham um apontamento profético futuro. E isso requer muita atenção para que nós não venhamos despertar ou trazer à tona, atualizar esses elementos de culto para os nossos dias. É um perigo muito grande e eu vou provar isso para vocês hoje. Muito bem. Então, se todos aqueles elementos terminavam com a entrada do sacerdote depois do sacrifício, passando pela primeira sala e chegando até a última sala, onde estava a Arca da Aliança, e ali ele entregava, ele ofertava o sangue do cordeiro, o sacrifício substituto, e se Deus recebesse, Deus descia sobre a tenda e abençoava o povo de Israel. Assim se dava adoração no Antigo Testamento e também o processo de expiação pelos pecados. Quando nós atualizamos isso para o Novo Testamento, nós percebemos exatamente o cumprimento cabal de tudo. Eu já disse, Jesus é o Cordeiro, mas Jesus também é a conclusão, a representação dos outros elementos. As outras figuras tipológicas que faziam parte do tabernáculo se cumprem na pessoa de Jesus e também na pessoa do Espírito Santo e da igreja. Então observe que na primeira sala nós temos um altar de incenso. O que é o altar de incenso? O altar de incenso é a oração da igreja. Tipologicamente, nós não precisamos mais acender incensário dentro dos nossos templos, porque quando você ora, quando você adora, a tua adoração e a tua oração sobe às narinas de Deus como um cheiro suave, descrito até na profecia escatológica de Apocalipse. Nós também temos nessa primeira sala um candelabro. Esse candelabro, o último significado é Jesus, a luz do mundo. Jesus se auto-intitula em João, eu sou a luz do mundo. O processo pelo qual a luz brilha representa o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, que é o azeite, que é o óleo, é o que mantém a luz acesa. Então o candelabro representa essas duas pessoas da Trindade. Representa o Espírito Santo, representa Cristo, a luz do mundo. Portanto, eu faço questão de dizer que nós não precisamos mais acender candelabro nos nossos púlpitos, gente. Nós não precisamos mais trazer esses elementos. A mesa de pães asmos, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquela mesa de pães asmos simbolizava a carne de Cristo na cruz. E Jesus morrendo na cruz e representado hoje na nossa ceia, né, simbolicamente representado pela nossa ceia, a sua carne nos é ofertada, tirando a simbologia, eliminando, cumprindo a simbologia do altar da mesa de pães asmos.
Depois do véu tinha a Arca da Aliança, era o símbolo máximo da presença de Deus na terra, depois do véu. Então essa Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. Ela, quando estava com o povo, era a certeza de vitória nas batalhas, era a certeza de que Deus estava no meio deles, era a certeza de uma vida bem-sucedida em direção à terra prometida e assim por conseguinte. Então quando Jesus sacrifica-se, cumprindo o sacrifício, naquele momento o véu do templo se rasga. Eu disse para vocês que bordado ali na parte de fora do véu tinham 2 querubins. O querubim é o anjo protetor. E esses 2 anjos com a mão estendida diziam: nem todo mundo tem acesso a essa sala. Mas quando Jesus morre e o véu se rasga, Jesus está dizendo: eu já cumpri todo o processo. Agora todos vocês têm acesso à presença de Deus. Olha que coisa linda, todos agora têm acesso à presença. A Arca da Aliança, depois do cativeiro babilônico, quando Israel foi invadido ali, antes do cativeiro babilônico, por Nabucodonosor, essa arca ela se perde. E ela nunca mais é encontrada. Interessante que o fato dessa arca se perder, eu acredito que seja profético. Por quê? Porque a razão da existência da arca perde a sua causa exatamente porque se o véu se rasgou e todos têm acesso, agora a arca não precisa mais existir, porque a presença de Deus está no nosso meio. Então todos têm acesso à presença mediante o sacrifício de Jesus. Esses elementos mediadores, esses elementos tipológicos agora estão cumpridos, se convergem na pessoa de Cristo, e Jesus agora é o centro da adoração, é o modelo oficial da adoração, o caminho, a verdade e a vida. Agora eu quero te chamar a atenção, quero que você preste atenção em algo muito sério aqui. Preste atenção nisso aqui, porque vai fazer a diferença. Se hoje eu não preciso mais desses elementos, eu também não preciso do tabernáculo. E aí é que quero que você entenda que no Novo Testamento, depois da morte de Cristo, na graça de Deus, a adoração passa de elementos externos para elementos internos. A adoração passa de um processo exteriorizado para um processo intrínseco, para um processo elaborado a partir do Espírito pela alma do ser humano. Então observe bem. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e morada do Espírito Santo? Eu e você, a igreja, nós como pessoas, somos o cumprimento da existência do tabernáculo. Nós somos a tenda de Deus hoje. Nós somos a casa do Espírito Santo. Nós somos a morada do Espírito Santo hoje. Agora, a adoração que era externa acontece dentro de nós. A presença que era representada pela arca externamente, agora está dentro de nós. Exatamente porque Jesus consumou todo o sacrifício. E aqui vale uma observação conclusiva. Se a tipologia diz que a razão da existência do tipo só permanece até o cumprimento, até a chegada do antítipo, então o tipo perde a razão de existir quando o antítipo se manifesta. Jesus já se manifestou, o véu já se rasgou, e nós agora temos acesso à presença. Nós somos a casa do Espírito Santo, e uma vez que nós cumpramos o que está descrito em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, vós sois geração eleita, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Nós agora somos os responsáveis pela ministração na casa que somos nós mesmos. Nós agora provocamos, atraímos a presença de Deus, e essa adoração ela é muito mais profunda, muito mais intrínseca e muito mais poderosa e verdadeira. Se tudo isso é uma realidade em nossos dias, então nós, nesse momento, partindo do pressuposto tipológico, nós não podemos estar mais ressuscitando tipos. Nós não precisamos mais de arca de aliança no altar. Nós não precisamos mais de arca da aliança entrando em igrejas, como eu vi recentemente em um determinado lugar em que fomos ministrar. Arca da aliança fazendo parte do culto, candelabro aceso, trazendo algum tipo de ideia, algum tipo de intuição para as pessoas no tocante à adoração. Nós não precisamos mais, gente, desses elementos. Tem gente com potes de óleo sobre o altar, tem gente querendo resgatar a ideia de ungir umbrais de porta, de ungir elementos, de ungir isso, aquilo, chave de carro. No Novo Testamento, o óleo só é utilizado pelos presbíteros em um momento específico, no ato da unção
do enfermo, e os presbíteros orarão, e a oração da fé curará os enfermos. Então esse negócio de estar ungindo roupa, ungindo foto, isso tudo são tentativas de ressuscitar os tipos que já morreram. Quem está na graça de Deus, a palavra do Senhor mesmo diz que nós agora somos para Deus como adultos, à medida que Israel era como meninos, precisavam ser guiados pelo deserto. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas nós precisávamos trazer essas observações para os irmãos concernente a esse processo. Para quê? Para que a sua adoração seja mais eficaz, para que a sua adoração não se paute em elementos, em momentos, em lugares. A sua adoração, ela é intrínseca, ela é vertical e ela é sem burocracias, sem nenhum tipo de fóruns. A sua adoração, ela pode acontecer aonde você estiver. A exemplo disso, Jesus chega para a mulher samaritana em João 4, ali daqueles versos 1 ao verso de número 26, e Jesus diz assim: mulher, olha só, você está pensando que a adoração ainda é condicionada a templo ou condicionada a monte? Eu te digo que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e essa hora já chegou, porque eu estou cumprindo os processos tipológicos do Antigo Testamento. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito. Você tem um espírito, então nós somos habilitados. Nós temos todas as ferramentas para exercer uma verdadeira adoração. Você não precisa mais de muletas, você não precisa mais de símbolos, você não precisa mais de elementos tipológicos, de ressuscitar símbolos, porque quando você ressuscita o tipo, você anula o antítipo. Muito cuidado com isso, crente. Muito cuidado com isso, adorador. Quando você ressuscita um tipo do Antigo Testamento, você anula o antítipo e a adoração fica enviesada, baseando-se em elementos externos. Assim como Abacuque disse que você não precisa de bênção para adorar, ainda que a figueira não floresça. Como Abacuque diz isso. E assim também como Pedro diz que nós somos o sacerdote que ministra sobre nós, e Paulo escreve em 1 Coríntios 3,16 que nós somos o templo, automaticamente nós devemos compreender que se nós ministrarmos sobre nós mesmos, nada pode atrapalhar, travar, bloquear a sua adoração. Então, a partir de hoje, se desvencilhe desses elementos. Você pode até em algum momento usar esses elementos como representação em uma peça, coreografia, em um evento específico, de alguma forma apenas para fazer uma alusão a como era o passado. Mas quando se trata de verdadeira adoração, nós não podemos negociar o princípio de que Jesus consumou todas as coisas, de que o véu se rasgou e todos temos acesso à presença de Deus livremente pelo vivo e novo caminho, a saber, Jesus Cristo. Tá? Eu espero ter te ajudado com esse vídeo, ficou um pouco longo, mas compartilha, porque tem muita coisa acontecendo por aí no neopentecostalismo, muita gente fazendo coisas terríveis, aberrações, se chamando isso de adoração, trazendo à tona situações do Antigo Testamento para tentar comover, tocar nas pessoas. Eu particularmente vi em um culto uma arca fazendo parte do processo, as pessoas tocando na arca e dizendo que estavam sendo curadas, outros caindo. Imagine se fosse como no Antigo Testamento, tinha morrido todo mundo. Graças a Deus que nós estamos na graça. Então, irmãos, nós não precisamos ressuscitar os tipos. O antítipo, que é Jesus, já se cumpriu, o véu já se rasgou, a presença já está entre nós, o Espírito já desceu, estamos na graça. Todos, como adoradores que somos, podemos entrar na presença do Senhor sem culpa e sem mácula, mediante o preço do sangue de Jesus, e prestarmos a homenagem devida ao nome dele e sermos emanados pela presença do Senhor em nossa vida. Tá bom? Deus te abençoe. Ficou um pouco longo esse vídeo, mas a gente precisava trazer essas verdades. Compartilha com o maior número de pessoas, porque eu tenho certeza que muita gente vai ser orientada no tocante à adoração, e esse vídeo pode ajudar. Deus te abençoe. Fique conosco. Nos próximos vídeos que traremos mais informações importantes e relevantes concernentes aos textos bíblicos. Forte abraço para você e até o próximo, querendo Deus.